Oi, gente, eu não poderia deixar de gravar este vídeo, eu não poderia deixar de agradecer tantos recadinhos, tantas mensagens de preocupação e de carinho que eu recebi e que tornaram a minha semana mais leve. Obrigada pelo apoio, obrigada pelas palavras que me ajudam a passar por esse momento difícil. E eu vou te contar que essa semana não foi uma semana fácil, mas foi uma semana que eu pude aprender muitas coisas, eu pude refletir sobre muitas coisas e que ao estudar as Escrituras eu pude me sentir fortalecida, eu pude me sentir revigorada. E especificamente lendo essa designação do Vem Segue-me, ver sobre aqueles dias finais do Salvador e saber tudo o que ele passou. Me fez refletir sobre muitas coisas. Eu fiquei pensando que nós viemos à Terra para receber um corpo. Viemos para desenvolver nossa fé em Cristo. E viemos também para viver as nossas experiências. Cada um de nós tem a oportunidade de viver o nosso período mortal e aprender com as nossas experiências. E com o Salvador não foi diferente. Nesses capítulos que antecedem 2 dias, que faltam para a Páscoa, o Salvador faz questão de deixar muito claro que ele sabia exatamente o que ia acontecer. Imagine você saber o que aconteceria com você nos últimos dias da sua vida. Ele sabia que os homens estavam conspirando, que estavam sendo astutos, que estavam se reunindo, que estavam tentando encontrar qualquer coisa para incriminá-lo, para condená-lo, e ele sabia que seria morto. Ele diz que era chegada a hora, que o Filho do Homem seria crucificado. Ele sabia o tipo de morte que teria. Ele recebeu o unguento de Maria, sabia que era uma preparação do seu corpo para a sua sepultura. Ele sabia cada momento. E mesmo assim, ele foi com bravura e ele fez questão que os seus discípulos soubessem que ele sabia. Ele sabia, inclusive, que seria traído. E naquele momento, naquela última ceia, a gente vê quando ele diz que um deles, um de vós, há de me trair. Gente, eu fiquei pensando nisso, o sentimento de traição. Você já foi traído alguma vez? Ou se sentiu enganado alguma vez? Como é ruim esse sentimento. E o Salvador, que estava ali com os 12, um deles havia de trair. E é surpreendente quando todos, quando eles começam, por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Olhando, para si. Eles não olharam para o outro, mas eles olhavam para si, procurando saber o que eu tenho que melhorar. Como eu posso ser um apóstolo melhor? Será que eu vou fazer isso? Então, gente, a gente pensa tantas coisas, aquele discurso lindo do Eldo Tidoff, quando ele, porventura sou eu, Senhor, ele fala exatamente sobre isso, sobre a gente se olhar no espelho, sobre fazer autoanálise, sobre não olhar para a grama do vizinho, para a erva daninha, para o dente de leão que está lá na grama do vizinho, mas olhar para a nossa grama. Porque às vezes a gente está olhando o dente do leão, ele conta essa história do vizinho, que tinha aquele gramado tão lindo e de repente um dente de leão encucou demais o outro que ficava olhando sem se dar conta que o próprio jardim dele estava lotado de dentes de leão. Então às vezes a gente olha uma falhinha pequena no outro e esquece de um monte de falhas que a gente tem. Então isso, porventura, Senhor, faz a gente pensar em tantas coisas. E que a gente possa pensar nisso, na nossa experiência mortal, de progredir, de crescer. E que essa autoanálise, ela é importante. Porque nós erramos, e erramos muito, erramos todos os dias. Então a gente constantemente precisa se policiar e melhorar.
E a gente vê esse momento, né, quando o Salvador, né, quando Judas vai lá e diz, por acaso sou eu, né, até não querendo ser descoberto como o traidor, não fugindo da mesma pergunta que todos fizeram, e o Salvador diz para ele, tu o disseste. Ou seja, em nenhum momento o Senhor omitiu que sabia tudo o que ia acontecer, inclusive quem era o traidor. E eu fiquei imaginando aquela cena porque tem um momento, né, que o Senhor vai lá e lava os pés. E Pedro vai lá e diz, não sou digno, né, de que você me lave os pés, e insiste que não quer, e o Senhor vai lá e acaba dizendo, não, senão você não tem parte comigo, e lava o pé dele e tal. Mas Judas em nenhum momento questionou isso. Em nenhum momento ele se sentiu que não era digno de ter os pés lavados. Ele em nenhum momento questionou porque o Salvador estava lhe lavando os pés. Então a gente vê que há uma conduta, há um comportamento diferente, um comportamento de orgulho, de soberba, de não reconhecer os seus próprios erros, de não conseguir se olhar no espelho, né, o seu egoísmo. E o Senhor fala, né, que um deles não estava limpo. Um deles não estava limpo. E eu fico pensando como se sentiram ali os apóstolos e como se sentiu Judas naquele momento. Né? Ele de repente estava sendo descoberto, mas ele não estava nem aí. E é interessante que João, o amado, ele está ali encostado aqui no ombro do Salvador, e eu achei muito engraçado, eu tentei visualizar essa cena, porque diz que Pedro vai lá e fala para João, pergunta, né? Eu fico imaginando ele, pergunta quem é o traidor. E nesse momento, o Salvador responde para João, é aquele que eu der o bocado molhado, né? O pão molhado. E ele vai lá e dá para Judas. E ele diz uma coisa ainda para Judas, o que você tiver que fazer, faça depressa. Judas foi descoberto, embora os outros não se dessem conta, não entenderam exatamente o que estava acontecendo. Como Judas era o tesoureiro, devem ter pensado, ele levantou com a bolsa que o mestre estava dando alguma designação para ele. Não compreenderam, mas Judas compreendeu. Era Judas e o Salvador. Ele sabia exatamente do que o Salvador estava falando. O Salvador o conhecia. E as Escrituras dizem que nesse momento, quando o Salvador diz o que você tiver que fazer, vá e faça depressa, o Satanás entrou nele. E ele levantou para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar para o convívio dos seus irmãos. E o relato de João termina e já era noite. Já era noite quando Judas se foi. E ele foi lá. Já, né, apoderado por Satanás, para entregar o Salvador, o seu mestre. Então, gente, eu fiquei pensando na experiência que viveram os apóstolos, na experiência que viveu Judas, como cada um viveu a sua experiência de maneira diferente. Eu fiquei pensando quando o Judas vai embora e o Salvador anuncia, né, que ele vai morrer, que ele está indo embora, que ele está voltando para junto do Pai. E nesse momento Pedro diz para ele, para onde vai, Senhor? Né? E ele diz, para onde eu vou você não pode ir. E Pedro fica ali inconsolado e diz que daria a vida dele pelo Salvador. E o Salvador diz, darias a tua vida por mim? Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E eu fiquei pensando, né? Imagina que forte, no momento você está dizendo que dá a vida pelo Salvador. No outro momento, você está negando o Salvador. Ou seja, estamos falando de apóstolos, estamos falando de pessoas. Todos estavam aprendendo com a sua experiência mortal. Todos estavam vivendo as suas experiências.
É para isso que nós viemos aqui, para viver as nossas experiências. E nós vamos crescer à medida que nós passamos por elas, à medida que nós encontramos força, encontramos coragem, na medida que escolhemos o certo, na medida que fortalecemos o nosso testemunho, à medida que fazemos convênios sagrados e cumprimos esses convênios. Então, gente, viver essa experiência mortal é olhar em direção ao Salvador. E esta semana eu pude refletir muito, porque o meu marido está na UTI, no 4º andar do hospital. E cada vez que eu chego lá, tem aqueles casos muito críticos, né? Um quase na frente dele faleceu, hoje a do lado faleceu, e as enfermeiras lá preparando o corpo. E muitas vezes eu parava e refletia sobre a vida, e daqui a pouco eu olhava, já outra pessoa estava subindo para o leito daquele que havia falecido. Aquele que havia ido embora estava dando a oportunidade para outro ser cuidado e talvez conseguir viver. E a coisa era tão dinâmica a esses dias todos na UTI que eu refleti muito. E andando em si pelo hospital, 2 andares abaixo, é a maternidade. Então, eu vi muitos pais na recepção: olha, meu filho nasceu, eu sou fulano, vim ver. E eu pensava, gente, por uma porta muitas vezes as pessoas estão morrendo e por outra porta pessoas estão nascendo. Alguns então estão indo para o mundo espiritual continuar, né, outra fase, uma outra etapa da vida, e outros estão chegando na Terra, recebendo esse corpo e começando a sua experiência de desenvolver fé e de ter experiência. Vivenciando esse momento que todos nós tivemos, né? O Salvador teve, passou por ele, morreu, e que todos nós teremos um dia. Todos nós, né, viemos à Terra, a única certeza da vida que temos é que um dia morreremos. Então eu fiquei pensando em como nós precisamos aproveitar o nosso período, o nosso tempo mortal. E dizem, né, que as palavras mais importantes que uma pessoa tem para dizer, ela fala nos seus momentos finais. E o Salvador, ele dá o seu discurso final. E João, ele relata sobre esse discurso final. E entre as palavras que o Salvador diz é que vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. E eu fiquei pensando, poxa vida, ele está falando isso, gente, depois de saber que vários conspiravam para matá-lo, depois de saber que alguém muito próximo, escolhido por ele, havia o traído e havia o entregado. E ele está dizendo que devemos amar uns aos outros. Então, o que é que a gente aprende? A experiência mortal do Salvador foi completamente um ato de amor. E a gente vai ver mais adiante como ele vai para o Getsemane, como ele fica lá se sentindo só, né? Quando os discípulos não conseguiram velar com ele. Todo esse momento final, né, de sua vida e de como ele vai cumprir a sua missão e de como ele foi forte, encarou de frente e viveu a sua experiência mortal. Mas eu fiquei pensando também sobre os outros apóstolos, de como eles também tiveram que crescer, como eles tiveram que aprender, né? Mesmo Pedro, quando ele foi lá e negou o Salvador, né? E ele negou 3 vezes, mas depois ele se arrependeu e chorou amargamente. E a gente vai ver um Pedro que tem um testemunho muito forte do Salvador, mas que também era falho. E o presidente Kimball, ele deu um discurso lindo, que ele diz no discurso Pedro, meu irmão. Ele fala que um dia ele leu um encarte numa revista, e esse encarte da revista começava a falar algumas coisas sobre Pedro, como fraco, né? E ele olhou e disse, não, esse não é o Pedro que eu conheço.
E ele diz coisas lindas nesse discurso sobre Pedro, porque Pedro cresceu gradualmente, do mesmo jeito que nós viemos à Terra, e vamos aprender e podemos crescer gradualmente. Cometemos erros, acertos, mas podemos nos tornar gigantes. E o presidente Kimball, entre tantas coisas que ele falou de Pedro, ele disse assim: vejo um humilde pescador sem conhecimento ou experiência subir gradualmente sob a direção de todos os mestres. Ao pináculo da fé, da liderança audaz, do testemunho inabalável, da coragem sem igual e de um entendimento quase ilimitado, vejo um discípulo leigo tornar-se o apóstolo principal e presidir a igreja e o reino do Senhor. Entre tantas outras coisas, a gente vai ver mais adiante como Pedro deu a sua vida por esse reino, como ele cresceu. Viemos aqui para crescer, para adquirir experiência. Vamos errar? Vamos falhar, sim. Mas que a gente não fique olhando o dente de leão, mas que a gente pense na coragem, na audácia, na determinação de seguir o mestre que Pedro tinha, na sua fé. E que possa ser assim conosco também, que a gente possa ver os nossos pontos fortes, que a gente possa centralizar a nossa vida em Cristo, buscando esses pontos fortes, e que a gente viva a nossa experiência mortal da melhor maneira possível. Que a gente possa fazer essa autoanálise sempre, que a gente possa renovar convênios, que a gente possa partilhar semanalmente desse sacramento instituído nesse momento da Santa Ceia, que a gente possa ter o desejo, né, de seguir a Cristo, de saber, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Foi isso que ele falou, foram as suas últimas palavras. Ele é esse caminho. E nesse caminho ele nos ensina o quê? Amor. Simplesmente amor. E é isso que a gente aprende, gente. Quando a gente chega numa UTI, eu nunca tinha vivenciado isso, de estar 13 dias indo para a UTI todos os dias, por muitas horas, de ver como as pessoas precisam de amor. E de como o amor faz tanta diferença na vida das pessoas. Hoje eu compreendi mais do que nunca nesses últimos dias. Não importa nada, nesse momento não importa nada. Não são os seus bens materiais que contam, mas é aquilo que você fez, é aquilo que você se tornou, é aquilo que a gente se torna a cada dia, e é o melhor de nós. E nessa experiência de UTI, o meu marido diz: traz livro de Mórmon, que eu quero dar de presente aqui para algumas pessoas. Traz cartão da amizade, traz chocolate, porque essas pessoas têm abençoado muito a minha vida. Então esses dias é só gratidão. É só gratidão e aproveitar a oportunidade para dizer: nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu não senti o meu marido muito bem, muito ansioso, uma crise de ansiedade muito grande. Então, que gratidão é poder ter o sacerdócio na terra. Foi falar com o meu bispo e pedir: bispo, se possível, dar uma passada no hospital. Quase agora ele me mandou uma mensagem e disse: já estou aqui na porta. Grata por homens que servem ao Senhor, que estão aprendendo a serem os melhores na sua experiência mortal, nos seus chamados, e que servem com essa humildade de lavar os pés, de ir adiante, de fazer o melhor possível. E que o Senhor nos ajude para que possamos ser também melhores pessoas e que tenhamos mais o desejo de amar os outros. E que a nossa experiência na Terra seja uma experiência de muita aprendizagem. Uma boa semana para vocês. Continuem firme, continuem orando por nós e que o Senhor também abençoe vocês. Alguns irmãos me escreveram, eu também estou passando por essa situação. Por favor, ore por alguém da minha família. Vamos juntos. Quando a gente ora juntos, nós somos mais fortes. E até a próxima.